Pessoal, boa noite. Só avisando que dentro de 5 minutos a gente começa o webinar. Só mais um tempinho aqui para a gente terminar de organizar algumas coisas e as pessoas irem entrando. Então, 18h05 a gente dá início. Pessoal, boa noite.
Então, vamos dar início ao nosso webinar, que vai ter como tema uma atualização com relação à PrEP sob demanda. Eu me chamo Thiago Tcheri Morelli e vou dar alguns avisos. Então, a Tatiana ela compartilhou ali no chat um link com a lista de presença. Gostaria de pedir que todos pudessem preencher as informações ali. E também que a gente vai deixar todos os microfones desligados e vocês podem, a qualquer momento, colocar dúvidas e questionamentos ali no chat, que a equipe vai sistematizar, e, ao final das falas, a gente vai tentar responder todas essas perguntas na medida do possível, e se eventualmente alguma delas ficar ainda sem resposta, a gente vai disponibilizar um e-mail para vocês acessarem essas informações. Então, para iniciar, eu queria convidar a doutora Ana Cristina e a doutora Maria Clara para que elas pudessem dar as boas-vindas em nome da Coordenação Geral de HIV/AIDS aqui do Ministério da Saúde. Ana, você pode iniciar, por favor? Boa noite, Thiago. Boa noite a todos, todas. Estamos aqui. É um prazer, né, poder fazer esse webinar, né, desenvolver. Agradeço a todos que organizaram esse webinar, né, e que puderam lançar nesse momento. Estou aqui com a doutora Maria Clara. Só o prazer de estar junto nessa iniciativa tão importante. Tá? Bom trabalho para todos nós. Sim, bom trabalho a todos. E agradecer também a Tatiana e o Dr. Ronaldo, que estão aqui hoje. Tá bom? Muito obrigada. Sim, pode. Certo, obrigado, Ana. Obrigado, Maria Clara. Então, a gente já vai iniciar. Eu me chamo Thiago Tcheri Morelli, eu faço parte aqui da equipe da Coordenação Geral de HIV/AIDS do Ministério da Saúde e vou conduzir e coordenar esse webinar, fazendo uma breve apresentação inicial sobre o cenário da PrEP no Brasil e um pouco desse contexto de como a PrEP sob demanda apareceu, né, na política de PrEP aqui, que foi uma iniciativa do final do ano passado, e a gente ainda não tinha conseguido conversar um pouco com a rede com relação a essa importante ferramenta de prevenção combinada. E depois eu vou passar a palavra para o Ronaldo Zonta, então depois eu apresento, e que vai fazer um pouco mais a explicação da parte do manejo clínico das pessoas com indicação do uso da PrEP sob demanda. Então eu vou projetar aqui minha apresentação e a gente já vai iniciar. Então, eu acho sempre importante, quando a gente fala de PrEP, né, para inclusive reforçar o quão importante é essa ferramenta, essa estratégia de prevenção combinada, da gente entender um pouco do contexto e do cenário do HIV no nosso país. Né? A gente tem aí 960 mil pessoas vivendo com HIV no Brasil, uma estimativa de 2021, 108 mil pessoas não conhecem sua condição sorológica, e esse número de 40.880 mil casos de HIV notificados. Esse é um número que a gente tem percebido que tem se mantido estável nos últimos anos, né? Isso demonstra que a gente precisa ampliar a oferta de prevenção combinada, das estratégias de prevenção combinada, e a PrEP é a aposta do mundo, juntamente com a indetecção da carga viral, né, e o indetectável igual intransmissível, para a gente realmente conseguir alcançar e interromper a epidemia de AIDS enquanto problema de saúde pública em 2030. E nessa perspectiva, né, e de novos 40 mil casos por ano, a gente deve estar chegando nos próximos anos a 1 milhão de pessoas vivendo com HIV/AIDS no Brasil. Então, é fundamental que a gente amplie realmente o acesso à PrEP e às outras estratégias de prevenção combinada. Nesse sentido, né, trazendo um pouco desse histórico da PrEP no Brasil, a PrEP SUS, ela iniciou em 2018, né, com um formato de acesso que era mais controlado, no sentido que existe uma necessidade da gente entender como se daria essa implantação
em nível de saúde pública e alguns cuidados com relação ao monitoramento. Então, para quem trabalha com PrEP há um pouco mais de tempo, lembra que existiam fichas, né, o monitoramento e o acompanhamento da PrEP. Ele exigia um preenchimento de uma série de informações adicionais que eram monitoradas pelo Ministério da Saúde. A lógica foi de serviços de referência, então foram escolhidos alguns serviços para iniciar o processo de implementação, mas hoje, né, e isso desde 2021, a gente já está no momento de expansão da PrEP. Essa expansão ela teria iniciado um pouco antes, mas a gente teve a pandemia da Covid, que impactou fortemente os serviços de assistência do HIV e de oferta de prevenção. Então, efetivamente, o plano de expansão ele se iniciou na metade do ano de 2021, que consistiu na simplificação dos formulários. A gente teve uma importante iniciativa da prescrição, além de médica, por enfermeiros, a ampliação da prescrição de PrEP por profissionais médicos do serviço privado. A gente iniciou um processo forte de capacitação e qualificação da rede, e algumas iniciativas, né, também estavam envolvidas nesse plano de expansão, e uma delas foi a PrEP na atenção primária, que tem trazido resultados promissores, né? Então, a gente vem trabalhando com relação a esse plano de expansão e a esse momento, então, que a gente quer que mais pessoas acessem, e mais do que isso, que as pessoas em maior situação de vulnerabilidade consigam acessar a profilaxia pré-exposição, né? A gente teve a atualização do PCDT, então, com algumas mudanças importantes também, uma delas, né, com relação ao que a gente chama de PrEP para quem precisa. Então, a PrEP não passa a ser mais indicada somente para as populações-chave, mas ela tem um objetivo, então, de atingir qualquer pessoa em situação de vulnerabilidade para o HIV, e também, né, pensando que a gente tem aí um aumento importante dos casos de AIDS em pessoas de 15 a 29 anos, da inclusão da possibilidade da PrEP para adolescentes, né, acima de 15 anos e com mais de 35 quilos. Apesar dessa questão da PrEP para quem precisa, a gente sempre reforça que a epidemia brasileira de HIV, ela tem um perfil, né, que ela tem um comportamento que ela é concentrada em populações-chave. Então, a gente tem, na construção da política pública de PrEP, tanto, né, para o Ministério da Saúde, quanto nas ações que são desenvolvidas localmente, de lembrar que existem populações que são atingidas de forma desproporcional ao HIV, e a gente precisa pensar em estratégias para reduzir barreira de acesso, né, tendo em vista essas populações que têm questões ligadas à orientação sexual, gênero, identidade de gênero, racismo. Então, esses aspectos eles precisam estar na agenda da construção do processo de trabalho das nossas equipes. Então, nesse sentido, né, a gente, então, publica essa nota técnica em dezembro do ano passado, com o objetivo de recomendar e orientar com relação à prescrição da PrEP sob demanda no Brasil. Então, é algo bastante novo, né? Agora a gente inicia esse processo de capacitação da rede, e esse é o primeiro movimento, então, que a gente está fazendo com vocês. Então, né, a gente já tinha a PrEP, que é chamada PrEP diária, e passa a orientar a utilização da possibilidade do uso da PrEP sob demanda, ou a PrEP orientada para eventos, ou esquema 2+1+1. Então, a gente tem algumas nomenclaturas que são utilizadas fora do Brasil, a gente tem utilizado aqui a PrEP sob demanda. Vocês que trabalham com PrEP já devem ter verificado que a gente já fez algumas atualizações nos formulários de prescrição da PrEP, né, naquela ficha de atendimento, e eu queria destacar dois campos, né, para que os serviços já utilizem esse novo formulário, que a gente está prevendo dois campos que incluíram a PrEP sob demanda. Então, esse campo 13, desde a última dispensa em média, como você tomou a PrEP. Então, esse é um campo que tem por objetivo avaliar como o paciente tomou, né? Então, olhar para trás como foi, e o campo 16, que tem o objetivo de recomendar a prescrição daqui para frente. Então, a gente vai monitorar como aquele indivíduo, né, a partir da consulta, qual esquema de PrEP está sendo recomendado, se é o esquema de PrEP diária ou de PrEP sob demanda, que tem algumas particularidades, que é o que a gente vai explorar aqui nesse webinar.
Então, falando um pouco da PrEP, a gente está aí com, né, isso são dados de dezembro, 48 mil pessoas em PrEP no Brasil. A gente teve, né, com esse plano de expansão, um aumento importante do número de serviços disponibilizando a profilaxia pré-exposição, tanto serviços de assistência, mas também de UDMs que dispensam o medicamento, né? Então, a gente está realmente em uma fase de expansão, mas que está muito distante ainda do cenário, do horizonte que a gente deseja com relação à PrEP no Brasil. Né? Falando um pouquinho aí dos números, né? E agora entrando já com relação à PrEP sob demanda, né, e algumas questões específicas com relação a essa modalidade de PrEP. Primeiro, né, que é uma modalidade que é recomendada pela Organização Mundial de Saúde, por diversos organismos internacionais e organizações internacionais, vários guidelines, e a gente então incorpora através dessa nota técnica e algumas questões que são específicas da PrEP sob demanda, é que ela não é para todos, né? Então, o que a gente tem de evidência e segurança é o que foi colocado naquela nota, que depois a gente pode disponibilizar ali no chat, mas eu imagino que vocês já tiveram acesso. Mas a PrEP sob demanda é indicada para algumas populações. E por quê? Porque é para essas populações que a gente tem evidência da eficácia e segurança desse esquema de PrEP, que não é a PrEP tomada todos os dias. Então, hoje, a PrEP sob demanda é indicada para homens cisgênero, pessoas não binárias designadas do sexo masculino a nascer, travestis e mulheres trans, que não estejam em uso de hormônio à base de estradiol. Essa é uma questão importante, né? A gente sempre divulga que a PrEP ela não é contraindicada para pessoas trans em uso de hormonização, mas para essas pessoas que usam hormônios à base de estradiol, a recomendação é que realmente seja feito a partir do esquema de PrEP oral diária, tá? Que é aquela tomada todos os dias, e a PrEP sob demanda, então, somente seria indicada para essas populações, pessoas não binárias, travestis e mulheres trans, que não estejam em uso de hormônios à base de estradiol. Mas, né, a gente sempre reforça, não basta fazer parte de uma população para ter indicação da PrEP, a pessoa tem que estar em situação de vulnerabilidade para HIV, né? Então esse seria o outro ponto importante, e né, a gente tem habitualmente relações sexuais com frequência menor do que 2 vezes por semana, e consigam planejar quando a relação sexual ocorrerá. Depois o Ronaldo vai entrar nessa questão da prescrição e de como é a tomada, mas como a PrEP sob demanda exige uma certa organização, ela vai ter que ser ofertada para usuários que consigam garantir um mínimo planejamento de quando vão ocorrer as relações sexuais, né? Isso é uma pessoa que diz que tem uma relação, no máximo uma relação por semana, que normalmente é no final de semana, então ele consegue se programar para tomar os medicamentos com a segurança para garantir a eficácia da PrEP sob demanda, né? Mas com relação à posologia, o Ronaldo vai entrar nesses detalhes. O que isso já é indicação da PrEP oral diária, né? Mas o que seria uma pessoa com indicação de PrEP conforme as recomendações do PCDT? Então, é aquele usuário que indica para a gente que tem um histórico de práticas sexuais anais ou vaginais com penetração sem uso de preservativo, que tem uma frequência e quantidade, diversidade de parcerias sexuais, um usuário que chegou na unidade, né, já com o terceiro episódio de sífilis, escorrimento uretral, então com histórico de ST, ou que já procurou a gente para acessar a PEP diversas vezes, né? A gente sabe que as questões de contextos de relações sexuais em troca de dinheiro, por exemplo, são questões ligadas à vulnerabilidade do HIV, então também é um aspecto importante para a gente levar em conta, e uma prática que tem sido estudada cada vez mais, que é o chemsex, que é a prática sexual sob influência de drogas psicoativas, né? Então, esses seriam os elementos, para além das populações, que fariam a gente pensar na indicação da profilaxia pré-exposição. Eu queria reforçar, porque algumas pessoas, né, acabam confundindo um pouco, mas não existe a contraindicação da indicação da PrEP para pessoas trans, então, mas teria que, para as pessoas trans que usam o hormônios à base de estradiol, a recomendação seria a PrEP diária, e além disso, homens trans também não têm segurança garantida com relação à PrEP sob demanda, então seriam homens cisgênero e
pessoas não binárias, mulheres trans e travestis sem uso de estradiol. Para as outras populações, então, a recomendação é a PrEP diária. A PrEP diária pode ser usada no período pré-concepcional, na gestação e amamentação, e para eventuais interações medicamentosas, a gente usa essa ferramenta de Liverpool, que tem algumas orientações, e inclusive agora ela está disponível em português. Da minha parte, era mais essa introdução e apresentação. Agora eu vou passar para o Ronaldo Zonta. Posso entrar, Thiago? Só vou te apresentar aqui, Ronaldo. O Ronaldo é parceiro aqui da coordenação, agradecer o convite. O Ronaldo é médico de família e comunidade, ele é líder do programa PAC Adulto Brasil, médico do Teleprep em Florianópolis, e ele é pesquisador principal do INPREP. Então, Ronaldo, você consegue compartilhar a tua apresentação? Tá tudo certo? Sim, acredito que sim. Só. Estão vendo? Estamos sim. Ok. Bom, então, boa tarde a todos e todas. O Thiago já me apresentou, né? Da minha parte, então, eu vim colaborar um pouco aqui para a gente falar um pouco mais alguns detalhes sobre o uso da PrEP sob demanda, e trazer um pouco do segmento e abrir espaço aí para as dúvidas que vocês venham a ter sobre essa questão. Bom, primeiro trazer que, né, não é nenhuma novidade, né? No Brasil, a PrEP sob demanda, mesmo fora, né, e no Brasil, ela já vem sendo usada em contextos de pesquisa, né? A gente, em Florianópolis, já, devido ao estudo da INPREP, já vem prescrevendo há algum tempo já a PrEP sob demanda, e ela vem agora, né, se consolidando aí junto ao Ministério como mais uma alternativa aí para a gente poder expandir a PrEP para quem precisa e poder ser mais cômodo para pessoas que realmente possam ter práticas sexuais com menor frequência, né, dentro das indicações. Primeiro, acho que trazer e reforçar que recentemente nessa nota técnica de PrEP sob demanda também tiveram algumas modificações relacionadas à questão da prescrição da PrEP diária, e eu gostaria de trazer elas primeiro aqui para vocês. Então, bom, em relação às recomendações do uso diário, acho que para fazer um highlight do que mudou, assim, basicamente já era colocado, né, que se levam em torno de, se inicia sempre com 2 comprimidos, né, e talvez a principal mudança ali foi que para mulheres trans travestis em uso de hormônio, né, assim como mulheres cis e homens trans para sexo vaginal receptivo, né, principalmente na mulher cis e homem trans sexo vaginal receptivo, que antes se colocava 20 dias para início do efeito, ele estão em 7 dias, né, então isso já é algo que já podemos trazer de novidade. E na recomendação de parar também, se coloca agora, né, que para mulheres trans, travestis em uso de hormônio à base de estradiol, em homens trans e mulheres cis, devido principalmente à questão do sexo vaginal receptivo, a gente tem aí 7 dias seguidos de manutenção da PrEP após parar. Até então também eram 20 dias seguidos para poder parar. Então isso a gente já conseguiu avançar aí para ficar mais próximo também aos próprios protocolos que a gente já via em outros países também, né? Bom, e em relação ao esquecimento também, eu acho que é interessante trazer, né, que, de um modo geral, se trabalha com a ideia de que para homens cis, gays, HSHs, bi, heterossexuais ou mulheres trans travestis sem uso de hormônio, a proteção é perdida se mais de 4 dias seguidos, né, ou 4 dias na semana, uma semana de 7, sem PrEP. Pensando aí no sexo anal receptivo e o sexo anal insertivo. Para o sexo vaginal, a gente vai encontrar o sexo vaginal receptivo, tanto na questão da mulher cis e no homem trans, e também no sexo anal na mulher trans em uso de hormônios à base de estradiol, a gente vai encontrar que o ideal é não se perder nenhuma dose, mas a perda de mais de 2 doses na semana, então uma pessoa que usa menos de 6 doses na semana, é também considerado perda de proteção. Então, acho que está na nota isso, acho que é interessante trazer, que são algumas pequenas mudanças
que trazem aí também inclusive uma facilitação do uso, né? Quando a gente trabalha com a ideia do sexo vaginal receptivo, a gente colocar que são 7 dias para fazer o efeito máximo e 7 dias após a última exposição de risco para parar, e não mais 20 dias, é uma forma mais cômoda também de uso, né? Bom, em relação à PrEP sob demanda, o Thiago já trouxe, né? O que a gente usa é o mesmo medicamento, né? A entricitabina e o tenofovir, na mesma apresentação coformulada, né? E ela também, da mesma forma como a PrEP diária, pode ser usada, né, indicada para pessoas a partir dos 15 anos com peso corporal maior ou igual a 35 quilos. Claro que a gente vai ver que o uso sob demanda, ele demanda do usuário, né, algumas questões, além das indicações que o Thiago já trouxe, mas a questão de a pessoa ter uma ciência muito clara de que ela vai fazer sexo e conseguir prever, planejar, né, essa relação com no mínimo 2 horas de antecedência e também não ter uma frequência maior que um dia na semana de relações sexuais, visto que a PrEP sob demanda são 4 comprimidos, então se eu tiver 2 dias ou mais, com intervalo de um dia entre o último comprimido e retomar a PrEP, eu posso estar tomando 8 na semana, então não faz muito sentido. E eu preciso de uma pessoa que entenda o esquema, então muitas vezes aí ela pode ser alguma das barreiras que a gente vai encontrar em pessoas que talvez pudessem se beneficiar, mas que não conseguem se planejar, ou que no fim não entendem ou não conseguem entender como fazer o uso, né? Que demanda esse conhecimento aí mais apurado sobre como fazer o uso da PrEP. Mas também é indicada para um adolescente de 15 anos, né, que possa fazer uso e consiga e saiba fazer uso. Bom, reforçando, né, de um modo geral, aqui o Thiago trouxe já, né, para homens cis, não binários ou mulheres trans travestis sem uso de hormônios à base de estradiol, que faz sexo menos de 2 dias aqui, né, na verdade não é 3, é 2 dias na semana. Nesse dia não importa quantas relações ou quantas pessoas você fizer sexo. Então, assim, como eu comentei, né? Então, se eu faço sexo uma vez por semana ou menos, provavelmente a indicação é adequada. Agora, se eu faço duas vezes, que eu digo é 2 dias na semana, né? Eu posso, naquele dia, sob a proteção da PrEP, fazer sexo com várias pessoas ou várias vezes naquele dia. Mas se eu vou num outro dia continuar a fazer sexo, claro, eu posso prolongar o uso da PrEP, como a gente vai ver, mas não é interessante se o intervalo de um dia eu retomar e começar com 2 comprimidos, eu vou estar usando 8, né? E conseguir se programar por pelo menos 2 horas antes de transar. Quem não deve usar, então, a PrEP sob demanda? Mulheres trans, travestis usando hormônios à base de estradiol, mulheres cis, homens trans, pela questão do sexo vaginal receptivo, e pessoas com infecção crônica da hepatite B, visto que o tenofovir, ele é um medicamento usado no tratamento da hepatite B, e a PrEP diária, ela é mais segura nesse sentido, apesar de algumas indicações da OMS, que a gente acredita que não devam talvez ainda serem muito consolidadas, então realmente pessoas com infecção crônica por hepatite B, o ideal é a PrEP diária, né? Então não usaria sob demanda. Então basicamente sexo vaginal receptivo, né? Então mulheres cis e homens trans, e mulheres trans travestis com uso de hormônios à base de estradiol, muito por ainda falta de estudos que corroborem, como o Thiago comentou, né? A PrEP diária, ela não tem nenhuma contraindicação do uso, mulheres trans travestis usando hormônios à base de estradiol, mas a gente tem pouco estudo aí sobre a questão da PrEP sob demanda, então é algo aí para a gente estudar ainda, mas por enquanto não é indicado. O esquema, basicamente, então, 2 a 24 horas antes da relação sexual, então uma relação programada, planejada, eu inicio o uso dos comprimidos, tomo 2 comprimidos, então 24 horas depois da primeira dose e 24 horas depois da segunda dose, né? Ou seja, 24 e 48 horas depois, 2 mais 1, eu tomo 1 comprimido. Então, basicamente, esse é o esquema que a pessoa que tem, digamos, uma programação de ter uma relação daqui 2 horas e ela tem baixa frequência de relações sexuais, um dia na semana, geralmente, ela toma naquele dia, 2 horas antes, pelo menos, de 2 a 24, tem a relação e toma mais 2 comprimidos, 1 por dia, na sequência 24 e 48 horas. Então, aqui é mais uma forma de explicar, né? É importante usar, acredito que isso é uma coisa bem interessante de a gente ter no serviço,
são informativos, seja digitais, seja físicos, para que a pessoa possa ter acesso, né, e poder também ali, no momento da explicação, ser uma forma de facilitar o entendimento. Então, aqui é mais uma forma de mostrar, né? E claro, né, a questão de que, bom, a pessoa, ela pode ter situações, momentos, né, a flutuação da sua frequência sexual ao longo do mês, e pode ser que ela tenha mais de uma relação na semana, mas ela queira usar sob demanda, porque, como agora, né? Agora a gente talvez tenha pessoas que têm baixa frequência sexual durante o ano e que, chegando o carnaval, se preparam para uma frequência sexual maior. E que até então usavam PrEP sob demanda, mas que vão, no carnaval, talvez, iniciar a PrEP, como a gente costuma dizer, a gente ativa a PrEP com 2 comprimidos 2 horas antes, e vão usando diariamente até a última exposição de risco e iniciar o processo de desativação da PrEP, que é usar um comprimido 24 e outro 48 horas, um dia e o segundo dia depois da última exposição de risco. Então, pelo menos 2 comprimidos depois. Então, é uma forma da gente explicar, né? Ativar e desativar. Então, poderia iniciar aí com 2 comprimidos, teve relação sexual, mas daí, no terceiro dia, teve uma nova relação sexual. Ele sempre vai postergar a parada dos comprimidos, usando por pelo menos 2 dias, como é a orientação que a gente dá para o sexo vaginal receptivo ou insertivo, né? Nas mulheres trans sem uso de hormônios, e no homem cis, e no não binário, no sentido de quando parar a PrEP, pelo menos 2 dias de uso seguidos de um comprimido ao dia, né? Que é a forma que a gente explica também a importância de ele entender. Então, às vezes, colocar essa questão de como ativar e como desativar é uma metáfora que é possível usar, né? Uma coisa importante também, se por acaso a pessoa tomou os 2 comprimidos, teve a relação sexual, tomou um, tomou o segundo, então fechou 2, 1, 1, não teve relação sexual, né? Passou um dia e ela acaba se programando para ter novamente, ela achou que não iria mais ter, ela deve reiniciar o esquema. Então, se o intervalo de mais de um dia entre o último comprimido e o próximo evento sexual, tu reinicia o esquema com 2 mais 1 mais 1. Que é a forma mais segura, digamos assim, que a gente tem hoje. Claro que quando a gente fala do uso diário, e dentro de uma semana de 7 dias, eu tenho que usar no mínimo 4 doses, a gente tem uma situação talvez que permita, né, um pouco maior, mais de, digamos assim, uma certa... Eu não vou precisar reiniciar no uso diário, mas no uso sob demanda, que normalmente eu tenho um uso esporádico, no uso diário eu espero que essa pessoa já esteja usando há mais tempo e a concentração do medicamento possa ter um nível, né, dentro, talvez de uma explicação possível, nível melhor para eu poder realmente perder um pouco mais de doses com, digamos, com segurança. Nunca perda de dose é uma segurança, né? Mas eu não ter uma necessidade de reiniciar o esquema com 2 comprimidos. No PrEP sob demanda, é importante colocar. Você usou 2 mais 1 mais 1, passou mais de um dia sem usar a PrEP e você vai reiniciar a PrEP porque vai ter uma nova exposição, vai usar a PrEP sob demanda, daí você reinicia com 2 mais 1 mais 1. Então, essa é a ideia aí dessa forma de uso. Então, basicamente, é a receita para o carnaval, né? Digamos, para quem vai usar no carnaval e iniciar, começa com 2 comprimidos na sexta, e então vai tomando um comprimido até, digamos, na terça-feira de carnaval. Se a pessoa teve o último dia de carnaval que ela teve relações sexuais foi na terça, ela vai usar na quarta e na quinta mais um. Então, ela acabou prolongando o uso, ela ativou o seu uso da PrEP com 2 comprimidos 2 horas antes da relação sexual, pelo menos, né, ou 2 a 24, mas ela ativou a PrEP, mesmo que ela não venha ter relações sexuais na sexta, mas ela está se programando para ter, ela continua, né, porque ela ativou 2 horas depois os 2 comprimidos, e ela vai desativar a PrEP, iniciar o processo de desativação da PrEP no organismo após a última relação sexual, tomando 2 dias seguidos. Então, basicamente, esse é o uso. E também é um outro gráfico que mostra um pouco de como que se dá esse processo, um gráfico da OMS. Então, toma 2 comprimidos, dentro das 2 a 24 horas antes, né? E após 24 horas dessa dose dupla, você toma 2 mais 1 mais 1. Se eu tenho mais relações sexuais, então eu iniciei, ativei com os 2 comprimidos, 2, e eu vou tomar mais 2 dias seguidos após a última exposição sexual de risco que eu tive. Então, basicamente, esse é o processo. Esquecimentos. Bom, esquecimentos
vai para a PEP, né? Principalmente nessa situação que, bom, a pessoa não conseguiu tomar 2 horas antes. Tomei 30 minutos antes, meia hora antes, 1 hora antes, 1 hora e meia antes. A gente não tem garantia de que realmente essa PrEP sob demanda vai fazer efeito e a gente, então, vai recomendar o uso da PEP. Então, é importante aí a gente saber que ela não estava ativada, né? Aqui eu trouxe uma figura interessante, que é uma propaganda da Prefeitura de Nova York, que trabalha com a ideia de eles disponibilizavam um kit, que é um armazenamento de 4 comprimidos, mais gel e mais o preservativo, né, para o uso sob demanda, que é bem interessante para evitar os esquecimentos, porque alguém que vai usar a PrEP sob demanda, ele vai ter que carregar a PrEP consigo. Claro que o ideal, como a gente vai ver até o final ali da apresentação, o ideal é manter sempre no frasco, fechado, temperatura ambiente, mas para um uso esporádico aí por alguns dias, 1 ou 2 dias, ele poder manter aí num frasco, desde que não exposto, né, a condições elevadas de temperatura, umidade, ele vai poder carregar aqueles comprimidos, vai sair de casa, vai para o carnaval, para o bloquinho, leva junto, né, os 4 comprimidos. Essa seria uma forma de, ou toma antes, né, claro, né, esse seria o ideal. Mas uma viagem mais longa, ele vai, de um modo geral, carregar o frasco, né, e manter ele apropriado, né. Então, bom, só lembrando, né, a importância da PEP ser indicada quando, de um modo geral, ele não fez uso apropriado da PrEP, uma PrEP sob demanda no mínimo 2 horas antes, de 2 a 24. E uma coisa interessante, talvez, porque como a gente, mesmo sendo profissionais de saúde, a gente às vezes tem alguma dúvida, né, de como fazer o uso e explicar o uso, na PrEP sob demanda, na experiência que a gente tem tido no ambulatório, a gente tem usado muito uma técnica de habilidade de comunicação que se chama teach back. É uma técnica que se baseia na ideia de ensinar de volta, sabendo que, de um modo geral, né, até 80% das informações numa consulta ao paciente, a pessoa, o usuário, esquece imediatamente, e metade dela retira de forma incorreta. Então, realmente, a gente sabe que isso é um problema não só nesse contexto, né, mas em vários contextos aí do atendimento em saúde, mas nesse caso, talvez com a necessidade de eu poder checar para ter segurança na prescrição, seja interessante propor ao paciente, né, que explique ou demonstre, né, usando as suas próprias palavras, o que foi explicado para ele em relação ao uso sob demanda, né? A ideia não é testar o conhecimento do paciente, mas sim checar, principalmente o quão bem eu, como profissional de saúde, me comuniquei com ele e se ele entendeu o que eu me comuniquei com ele, né? Então, acho que essa é uma técnica bem importante nesse momento, né? Ela parte de uma ideia de literacia em saúde e de habilidade de comunicação prévias, né? Então, que, de um modo geral, eu também entenda que, para aplicar a técnica, eu tenho que ter dado já as minhas informações durante o processo de consulta de forma clara, empática, apropriada com a linguagem do paciente, e aí os desafios que a gente tem quando a gente lida com adolescentes ou com textos específicos de determinadas populações que usam linguagens próprias, né, de formas de se comunicar próprias, então a importância da gente estar sempre atento a isso, para que elas possam ser melhores compreendidas, né? E a gente evitar de perguntar, como normalmente a gente já pergunta, né? Mas é uma coisa que a gente pode começar a trabalhar, que ao invés de a gente perguntar se está claro, você entendeu tudo direitinho, né? Como a gente às vezes tenta imputar ali numa consulta, entendeu tudo bonitinho, direitinho, né? Tudo que eu te expliquei você entendeu, a gente usar de outra técnica, né? Onde a gente usa uma pergunta mais aberta e a gente dá um espaço durante a consulta, que eu diria que é um investimento de tempo, no sentido de trazer para a pessoa que ela consiga explicar para o profissional com as suas palavras como fazer o uso da PrEP sob demanda. Então, você pode abrir esse momento aí trazendo a seguinte informação, né? Nós conversamos bastante hoje para eu ter certeza que não esqueci de nada, te passei as informações claras e corretas, né? Ou mesmo por segurança, né? Para sua segurança e saber se você vai saber usar corretamente a PrEP, você poderia me explicar com as suas palavras como você vai usar a PrEP sob demanda? E outra forma também, às vezes, de explicitar isso é dizer, ó, bom, dado isso, assim, para a gente entender melhor como você entendeu, né, as informações, como você vai usar.
Como você explicaria para outra pessoa como usar a PrEP sob demanda? Nesse momento, a gente vai poder checar a informação, se a gente conseguiu se comunicar adequadamente, vai escutar atentamente e vai reorientar só aquilo que ele não compreendeu. A gente não precisa fazer toda a orientação novamente, só aquilo que ele não compreendeu, e daí a gente vai recorrer a desenhos, diagramas, formas de simplificar as explicações, né, informativos, né, e às vezes é importante, dependendo do grau de entendimento do paciente, separar em etapas. Então, como que você vai começar o uso, como que você vai parar o uso, e se você tiver mais de uma relação sexual, né, naqueles 2 dias, após aqueles 2 dias que você fez uso da PrEP sob demanda, como que você vai lidar com isso, né? Então, e aplicar novamente as perguntas do ensinar de volta, né? Então, novamente, depois eu pergunto, então, agora me explica essa parte aí, se você conseguiu, e observar que muitas vezes aí que a gente vai perceber, né, que por mais que seja o desejo, seja a indicação clínica adequada para o uso, talvez aquela pessoa, ela tenha riscos e prefira-se o uso, né, se combine com ela o uso diário, porque se ela não conseguir fazer o uso adequado, porque principalmente não entendeu como que é, né, a gente pergunta, você toma como? Eu tomo um comprimido, daí um dia depois eu tomo 2. Não, vamos lá, são 2 comprimidos, 2 horas antes. Se você vê que ela não vai captar, eu tenderia, né, a sugestão, né, é que se jogue a pergunta se não seria mais seguro nesse momento, principalmente iniciando nos primeiros 30 dias, às vezes a pessoa ainda não está muito segura do uso, tem dúvidas, né, se não é interessante usar o uso diário, né? Claro, muitas das nossas pessoas que fazem uso já vão tirar de letra e dizer, não, realmente é assim, vão explicar adequadamente, principalmente se você conseguiu, né, explicar de forma clara, adequada, na linguagem apropriada e usou de mecanismos, principalmente também para poupar tempo da tua consulta, de folhetos, panfletos informativos, tanto digitais que você possa encaminhar durante ou após a consulta. Então fica aí essa ideia, né, de usar essas perguntas, né? E agora, entrando um pouco para o segmento de PrEP, né, de um modo geral, quando a gente vai fazer uso da prescrição da PrEP sob demanda, a gente vai seguir o mesmo padrão da PrEP diária, principalmente em relação ao segmento clínico e monitoramento de exames, então ele não foge nada do que é proposto no acompanhamento. Então, no mínimo, a cada 4 meses, de 3 a 4 meses, eu vou ver essa pessoa, testar para HIV, testar para sífilis, testar para hepatite C, né, dependendo aí as indicações, mas principalmente hepatite C, hepatite B, se ela não tiver um anti-HBS. A cada ano vou fazer a creatinina e vou acompanhar e dar as orientações, conversar sobre práticas seguras a cada, no mínimo, 3 a 4 meses. Então, num primeiro momento, na pessoa que está iniciando, né, a PrEP sob demanda, como na outra PrEP diária também, a gente vai fazer a prescrição de 30 comprimidos, marcar um retorno em 30 dias. Nesse retorno de 30 dias, então, a gente vai fazer uma prescrição de um modo geral, conversando com o usuário, mas levando em conta que ele pode e talvez altere o uso diário, o uso sob demanda para o uso diário. Então, de um modo geral, você pode até combinar com o usuário de levar menos frascos, mas fique bastante atento a isso e as pessoas mudam, porque elas mudam a frequência, principalmente nesses primeiros 5, 6 meses de uso de PrEP. Talvez uma indicativa, apesar de você às vezes conversar com a pessoa, ela realmente, não, vou levar só 2 frascos, 3 frascos, porque você vai voltar em 3 meses ou em 4 meses, ou até se você quiser trazer retornos mais próximos, mas de um modo geral, a nossa experiência a gente tem feito da seguinte maneira, a gente oferece o quantitativo de comprimidos suficientes para que entre a consulta e o retorno, ela tenha a quantidade para uso diário, se for necessário. Então, se uma pessoa iniciou a PrEP lá no primeiro dia, você prescreveu 30 comprimidos, ela voltou próximo aos 30 dias, né? A gente nunca marca exatamente 30 dias, alguns dias antes, né? Para que a gente possa também evitar no uso diário, principalmente as perdas. Mas voltou lá com 30 dias, no retorno de 30, e ela não abriu o frasco. Nesse caso, a nossa orientação lá, a gente prescreve mais 90 comprimidos, 3 frascos e retorno em 120 dias. Então, ela vai ter um total de 120 comprimidos. Daí ela volta em consulta e ela usou 2 frascos. Então, agora eu vou prescrever mais 2 frascos para que tenha sempre 4 frascos, 120 comprimidos, para que se ela possa mudar para o diário, se necessário.
Claro que essas quantidades, elas podem ser avaliadas entre profissional de saúde e usuário, tendo em vista o consumo anterior, né? Um consumo inferior, aliás, ao modelo da PrEP diária. Mas é importante pensar que ele pode migrar e pode migrar sem saber nesse primeiro momento que ele vai migrar, né? Pode ser que ele venha e ele, por questões de que ele se sente mais cômodo usando o diário, por questões relacionadas a um aumento da frequência sexual, por questões relacionadas, muitas vezes também, que podem acontecer, relacionadas a uma sensação de segurança maior com o uso diário, ela pode querer mudar para o uso diário. E ela, tendo quantitativo de comprimidos em casa, ela pode fazer essa alteração e não necessariamente precisar alterar a data da sua consulta de retorno, né? Então, essa é uma questão que eu acho que é importante. Outra questão importante é não fracionar, né? A ideia de, vou fracionar frascos. Não, é o frasco entregue inteiro. Venceu o frasco, devolve o frasco vencido, né? Acho que isso também, às vezes, nesse processo, esse inteirinho pode acontecer, né? Mas, basicamente, você não fraciona, você entrega e pensando, talvez, sempre nesse quantitativo possível de mudar entre o uso sob demanda para o uso diário nesse período. Outra coisa interessante, né, e vai na mesma linha da PrEP diária, a orientação sobre os efeitos adversos. Os efeitos adversos são os mesmos, basicamente, e inclusive é algo que para algumas pessoas pode ser um impeditivo do uso da PrEP diária, visto que tem algumas pessoas que podem, toda vez que iniciarem o uso da PrEP, né, iniciam o uso da PrEP, elas terem efeitos adversos e elas preferirem fazer o uso diário porque após algumas semanas, usando de forma contínua, elas não têm mais esses efeitos. Então, isso é uma coisa que pode acontecer, mas não é algo que é previsível, né? É algo que não acontece com a maioria das pessoas, mas em algumas pessoas é bom a gente estar atento e explicar que são esses efeitos, são efeitos comuns, leves, e que não necessariamente também significa que se ela usou a primeira vez o esquema sob demanda, ela tomou lá 2 mais 1 mais 1, e daí depois ela passou umas 3 semanas, daí ela usou de novo, e daí ela teve as 2 vezes efeito, não quer dizer que na terceira ela possa não ter também, pode ser que ela não tenha, né? Mas se isso se torna algo corriqueiro e frequente, é também algo a se pensar e propor para o uso diário, se essa pessoa tem indicação do uso da PrEP e ela não está conseguindo fazer o uso sob demanda devido a todo episódio de início de uso ela ter algum efeito adverso. Então, algo a ser também acompanhado ao longo das consultas. Bom, a importância sempre de aconselhar, seja na diária, seja sob demanda, de que a PrEP só protege contra o HIV, né? Não protege contra outras ISTs, que a gente deve também sempre aproveitar o momento da consulta, que a gente sempre fala, a PrEP não é só o comprimido, né? Ela é o combo de prevenção combinada ali, que é a consulta, o momento oportuno da gente estar ajudando a pessoa a reconhecer práticas de riscos, visto que isso é talvez uma das questões que levam as pessoas a não usar o preservativo, ou mesmo não usar a própria prevenção combinada com a PrEP e a PEP, né? A não se ver em risco, né? Então, colocar quais são as situações que a gente considera práticas sexuais de risco, como usar o preservativo gel, testagem regular, né? Saber quando usar a PEP, né? E outros aconselhamentos aí de saúde sexual. Claro que a escolha é da pessoa, né? Muitos realmente acabam diminuindo ou inibindo o uso do preservativo e não é como profissional que a gente vai julgar ou qualquer coisa nesse sentido. O importante é que ele acompanhe e faça os testes e a gente possa ter a oportunidade de oferecer informação para ele quando ele desejar e que todo momento da sua consulta. A questão também, uma coisa que a gente costuma sempre colocar é o uso de anti-inflamatórios ou medicamentos que sobrecarregam a função renal, que não são contraindicados, mas que a gente deve evitar o uso excessivo e até aproveitar o momento, né, que muita gente, de um modo geral, mesmo não usando PrEP, acaba usando excessivamente anti-inflamatórios. A gente sabe que tem uma série de estudos mostrando alguns riscos, né, não tão graves, mas graves em alguns casos, e no caso da PrEP já é um medicamento, né, que tem uma sobrecarga renal que a gente costuma orientar também. Importante também colocar a necessidade de verificação de interações medicamentosas, né? Toda vez que for prescrito um medicamento, informar esse profissional checar a interação medicamentosa, e também que o uso de drogas, né, recreativas, álcool e outras drogas, não contraindicam, e justamente é nesses momentos que essa pessoa vai estar se expondo a maior risco, então ela pode usar, não tem problema, usar a PrEP se ela vir a usar alguma droga legal ou ilegal recreativamente. Se quiser parar, de um modo geral, é a mesma orientação, né? Agora, a ideia
desativar a PrEP, então 2 dias seguidos, né? E quando não iniciar a PrEP sob demanda, que também é uma outra questão, né? Às vezes a pessoa, ela não usou a PrEP sob demanda naquela relação, se expôs, tinha indicação de PEP, mas não fez PEP. Então, assim, bom, não fez PEP, tinha indicação de PEP, não usou, antes de reiniciar o uso da PrEP, seja ir para o diário, seja manter o sob demanda, como da mesma forma que a gente faz no diário, essa pessoa tem que se testar ou tem pelo menos passar por uma consulta, por uma avaliação antes de reiniciar, se houve esse deslize aí de não ter usado a PrEP sob demanda e também não ter usado a PEP quando tinha indicação. Então, isso é uma questão também. Relação ao armazenamento, eu acho que aí talvez é uma coisa que vale a pena também dar uma pincelada, porque tu vai estar usando um frasco que vai estar aberto e que, de um modo geral, não vai ser usado em 30 dias. Talvez seja usado em 2 meses ou até um pouco mais. Então, e também eu tenho os outros frascos, né, que estão fechados. Então, de um modo geral, a necessidade de reforçar que o armazenamento no local limpo, seco, a temperatura ambiente. A temperatura ambiente ali eles voltam de 15 a 30 graus, então é importante, a gente vive cada vez mais com temperaturas mais elevadas nas cidades onde a gente vive. Então, um lugar que seja minimamente, não é legal botar dentro de um carro, né, que está exposto à luz solar, por exemplo, né? Então, essas são questões importantes aí da gente frisar. A geladeira não é um local apropriado, evitar calor e frio excessivos, evitar luz solar direta, né? Manter no recipiente original com a sílica, né? Tem a questão dos portos comprimidos, que é uma certa polêmica, né? Idealmente evitar, né? No máximo 7 dias aí, 14 dias, mas bem armazenado. No caso da PrEP sob demanda, não usou, devolve no frasco, esse seria o ideal, né? Então tem que ter esse cuidado. E quanto tempo pode ficar aberto? Bom, isso são informações assim que se a gente busca, que onde eu fui buscar foi no próprio produtor da Truvada, né? Onde a gente vai encontrar alguma coisa ali sobre a questão do armazenamento que coloca que mesmo a 40 graus aí, os comprimidos no frasco original podem durar aí 6 meses, desde que não vençam primeiro, né? Sempre o data de vencimento primeiro. Então, acho que é uma coisa que vale a pena a gente pensar. No mais é isso, né? Eu fico aberto aí para perguntas e questionamentos. Essa é um pouco do que está na nota e das experiências que a gente tem no uso e algumas dicas práticas aí da prescrição e de habilidade de comunicação para esse momento. Fico à disposição aí para novas perguntas e questionamentos que vocês venham a ter. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Muito obrigado, Ronaldo. Então, agora a gente vai sistematizou já algumas perguntas que foram colocadas no chat e eu vou responder algumas e depois eu passo para o Ronaldo responder outras delas. Com relação a essa questão do tempo, da dispensa, que a dúvida surgiu ali, mas enquanto inclusive o Ronaldo estava falando, mas eu queria reforçar, porque no outro webinar de UDMs foi comentado sobre fracionar, dividir o frasco, entregar menos comprimidos, então só reforçando, não é a recomendação, né, do departamento, né, isso já não era para PEP, não é para PrEP, de você fracionar e entregar menos comprimidos do que o frasco fechado. A ideia, como o Ronaldo falou, é que seja uma decisão individualizada, né, porque existe o risco do indivíduo transitar entre os modelos, entre as modalidades de PrEP. Então, você prescreve a sob demanda, mas ele acaba tendo mais relações e ele passa a PrEP oral diária. Então, a gente precisa de uma certa organização para que esse indivíduo não fique sem o medicamento, né? Então, é importante que seja uma decisão individualizada. A Alice perguntou se dá para a gente manter a prescrição de até 120 dias para PrEP sob demanda. O Ministério não vai limitar essa prescrição. Então, o Ciclon não vai, porque é PrEP sob demanda, possibilitar uma dispensa com uma quantidade inferior de comprimidos. Isso não vai acontecer. Então, isso parte de uma decisão individualizada, né, com relação a essa conversa entre o profissional prescritor e o usuário, tá? Tiveram algumas dúvidas ali com relação também a essa questão da validade do medicamento depois que o frasco é aberto, né? O Ronaldo trouxe essa questão, mas a gente está em contato com a empresa para confirmar se realmente, porque a bula do Truvada já traz essa informação que não tem uma validade inferior,
mas a gente já entrou em contato com a empresa do medicamento que é disponibilizado pelo Ministério, se existe alguma nova evidência com relação a essa questão do acondicionamento. Deixa eu ver mais quais perguntas eu já posso responder. O Gustavo colocou ali com relação ali no chat, com relação à dúvida que traz a questão dos hormônios para pessoas trans, né? É muito mais uma falta de evidência, né, relacionada a uma possível interação que diminuiria a eficácia da PrEP diária. Existe evidência robusta e garantia de segurança e eficácia para a PrEP oral diária para essas populações, mas a gente não tem essa garantia a partir dos estudos e das publicações com relação à segurança e eficácia da PrEP sob demanda para pessoas trans em uso de hormônio, por isso a recomendação é somente para aquelas populações que a gente apresentou para vocês. Deixa eu pensar, mais dúvidas aqui. Ronaldo, eu vou te passar enquanto eu vou sistematizando. Uma pessoa perguntou se a pessoa em uso de PrEP sob demanda e a relação sexual não ocorrer em 24 horas, mas logo após algumas horas vai ocorrer, toma mais 2 comprimidos antes da relação? Daí teve mais uma já nesse sentido. O paciente faz uso de PrEP diário, qual a orientação caso queira fazer PrEP sob demanda ou vice-versa? Eu acho que você comentou, mas se puder reforçar um pouquinho sobre isso. E sobre o formulário. Se o paciente sob demanda tem formulário para 90 dias, mas quer levar só 2 frascos, conseguimos dispensar os outros 30, tem que testar novamente para dispensa? Se o formulário foi assinalado pelo prescritor que ele tem uma validade de 90 dias e a pessoa só quer retirar 2 frascos, ela retira os 2 e ainda tem um saldo de 30 dias. Então, nesse caso, se ela ainda tem saldo, ela não precisa ser testada novamente. Agora, se o prescritor, por algum motivo, deixou o formulário valendo 60 dias e a pessoa chega depois e quer retirar mais 30 dias, daí ela teria que ser retestada, passar por uma nova consulta e apresentar um novo formulário. Mas se ainda tem saldo naquele formulário, ela não precisa ser testada novamente. Também tiveram 2 perguntas, eu vi, sobre prescrição de enfermagem. A prescrição de enfermagem está liberada, então hoje tanto PrEP quanto PEP podem ser prescritos por médicos e enfermeiros. As profilaxias, a PrEP no caso, para o setor privado, somente prescrição médica. Então, assim como a TAV, né, a terapia antirretroviral, é possível de um prescritor médico do sistema privado fazer ali o formulário, preencher com todas as informações obrigatórias ali preenchidas e retirar o medicamento gratuitamente no DN SUS. E com relação aos farmacêuticos, né, infelizmente a gente teve uma situação muito ruim que teve a liberação da dispensa, depois voltou atrás, não foi uma decisão da equipe técnica e a gente já está despachando com a nova diretoria para que essa proibição seja suspensa. Então, a gente espera que em breve também a prescrição por farmacêuticos volte a ser liberada. Então, Ronaldo, se você puder tirar as outras dúvidas, que eu vou vendo se tem mais alguma questão aqui que ficou sem resposta. Bom, a primeira dúvida é em relação a se a pessoa, digamos, ela se programou para ter a relação sexual, né? Combinou com a pessoa, digamos assim, né? E não rolou. Então, ela tomou 2 horas antes e já passaram-se mais de 24 horas. Teoricamente, ela teria que reiniciar o uso da PrEP, né? Então, se ela vai tomar novamente 2 comprimidos 2 horas antes da relação sexual, né? Essa seria o ideal, né? Que a gente fizesse. Agora, claro, depende, né? Digamos, passou 24 horas e meia e ela não tomou... na verdade, peraí, vamos lá, desculpa, galera. Vê como confunde isso. Assim. Ela tomou 2 comprimidos, daí passaram-se 2 horas, não teve relação. Passaram-se 24 horas, ela não teve relação, mas ela vai ter relação. Então, depois dessas 24 horas, ela já ativou a PrEP. Então, ela toma um comprimido e segue com um até a última relação de risco, e daí toma 2 dias seguidos, né, um comprimido após a última relação de risco. Então, é basicamente isso. Vamos lá, novamente. Então, ela tomou os 2 comprimidos, não teve a relação,
ela já ativou a PrEP, ela só vai continuar a ativação tomando um comprimido 24 horas depois daquela primeira dose de 2 comprimidos e vai seguir até a última relação sexual de risco, então tomar mais 2 dias seguidos. Em relação ao switch, né, a troca entre PrEP sob demanda, PrEP diária, diária sob demanda. Basicamente a mesma ideia. Eu ativo com 2 comprimidos, 2 horas depois eu estou com a PrEP ativada no organismo, e eu vou iniciar o processo de desativação no momento que eu tenho a última relação sexual, que eu vou querer parar a PrEP, então depois da última relação sexual de risco, eu tomo 2 dias seguidos, um. Então, basicamente, se eu estou usando diário, eu vou fazer a desativação, que é tomar 2 dias, né, seguidos após a última relação, e daí eu vou ficar sem PrEP, e daí quando eu vou usar sob demanda, 2 horas antes, eu tomo 2 comprimidos, e então sigo com até a última exposição, que eu tomo mais 2 comprimidos para desativar. Se eu estou na PrEP sob demanda para diária, basicamente eu só sigo, né? Eu tomo 2 comprimidos, ativo a PrEP, e vou seguindo até eu quiser parar a PrEP, que eu vou ter que usar pelo menos 2 dias seguidos. Lembrando que isso só nas indicações aí da PrEP sob demanda, né? E também da PrEP diária, que explica que são 2 dias para que situações? Homens cis, não binários, né? Para sexo anal insertivo, receptivo e vaginal insertivo, né? O homem penetrando a vagina da mulher, e mulheres trans travestis que não estejam em uso de hormônios à base de estradiol. Para os demais casos, mulheres cis, homens trans, mulheres trans travestis em uso de hormônios à base de estradiol, para parar, eu só posso parar 7 dias depois e não tem indicação da PrEP sob demanda. Então, basicamente, essas seriam as respostas aí. Acho que só fazer um comentário, realmente, a questão do quanto tempo a PrEP, o frasco pode ficar aberto, né? É uma coisa que eu acabei procurando pouco tempo ali, o que eu encontrei realmente é do fornecedor, mas é algo que a gente precisa esclarecer melhor, como o Thiago já comentou. Mas o importante principal é manter, né, o medicamento no frasco, com a sílica, em local fresco, seco, com temperatura que não seja muito elevada, né, então até 30 graus, aí 15 a 30 graus, nem extremamente fria, né, não úmida, né, então isso já vai colaborar para o melhor armazenamento e manter sempre, né, a data de validade e última que está no frasco. Obrigado, Ronaldo. 2 informações, né? O webinar ele vai ficar gravado, né? A gente está gravando e depois vai disponibilizar em alguma plataforma. A gente ainda está verificando, mas vai divulgar. E o Ronaldo, conversei com ele, ele vai também disponibilizar a apresentação. Eu também, a gente vai deixar disponível para vocês. Tem sempre uma discussão com relação à dispensa dos medicamentos. Assim, eu só quero reforçar, gente, que assim, hoje um dos principais objetivos é a gente levar a PrEP para quem mais precisa, então as pessoas em maior situação de vulnerabilidade, e a gente sabe que questões socioeconômicas, né, a questão de transporte, de você ter que sair do emprego para ir buscar o medicamento, e não é só buscar o medicamento, você tem que passar em consulta, você tem que fazer os exames, então tudo que pode funcionar como barreira para as populações mais vulnerabilizadas é um aspecto que tem que ser levado em conta. E a ida mais vezes ao DM para a retirada do antirretroviral pode se configurar como uma barreira importante. Então, a gente sempre pensar nisso, né, quando a gente for limitar o acesso ao medicamento, né? Então, assim, o que a gente tem trabalhado é a PrEP sob demanda, por lógica, ela utiliza menos comprimidos. Mas, como o Ronaldo falou, até por experiência dele, eu também tenho experiência clínica, as pessoas transitam entre as modalidades de PrEP. Então, eu começo com sob demanda, mas, poxa, minha dinâmica sexual não consegui me organizar, então já emendo e mantenho a diária. E daí, se ele, já na primeira semana, ele começou PrEP sob demanda, viu que não deu certo e passa para a diária, mas foi dado menos comprimidos para ele. E agora ele não consegue agendar consulta novamente para conseguir uma nova prescrição e pegar um novo frasco, né? Então, são esses cuidados, né? A gente não pode colocar as pessoas em maior situação de vulnerabilidade, que já tem uma série de barreiras importantes de acesso aos serviços de saúde, correr o risco dessas pessoas ficarem sem medicamentos, né? Então, é esse o cuidado e é essa lógica um pouco que a gente tem que ter com relação
a dispensa dos antirretrovirais da PrEP, seja ela sob demanda, seja ela diária, tá? Ali chegou quais os medicamentos da PrEP sob demanda, é o mesmo esquema da PrEP oral diária, tá? O tenofovir e tricitabina. Então, é o mesmo medicamento para PrEP sob demanda, é o utilizado na PrEP oral diária. Com relação àquilo que foi colocado, se o formulário ele tem saldo, é para o sistema não bloquear. Se isso está acontecendo, vocês podem mandar e-mail para o prep@aids.gov.br que a gente vai verificar. Mas, a princípio, é o que eu falei. Se a pessoa foi clicado ali, que o formulário tem validade de 120 dias, mas, por algum motivo, a UDM não tinha estoque suficiente para disponibilizar os 120 comprimidos e passou 60. Esse usuário ele não precisa fazer um novo teste e pegar um novo formulário para retirar os outros 60 comprimidos. Se isso está acontecendo, é um problema do sistema, vocês entram em contato com a gente, tá? O usuário perdeu consulta, posso dispensar com o uso do autoteste? O autoteste está previsto, né, para ser utilizado no acompanhamento de PrEP, ele só não deve ser utilizado na primeira dispensa, então o primeiro teste ele não pode ser um autoteste, tem que ser um teste rápido ou um anti-HIV, mas para o segmento, enquanto situação excepcional, então, por exemplo, um usuário que a gente atende por teleatendimento, eventualmente o autoteste ele pode ser utilizado, né? A gente estimula que seja mais como exceção e menos como regra, tá? Como devo ponderar em casais sorodiscordantes com carga viral indetectável, uso frequente do preservativo? Essa questão das parcerias sorodiferentes, a gente sempre reforça, né? Não existe dúvida do ponto de vista de ciência que I é igual a I. Então, uma pessoa vivendo com HIV/AIDS em terapia antirretroviral e carga viral indetectável há pelo menos 6 meses, não existe dúvida que ela não transmite o HIV por via sexual. A decisão do uso da PrEP por uma parceria soro diferente, ela deve ser individualizada. Por quê? Porque e esse foi um dos motivos da gente manter essa indicação, porque você coloca a responsabilidade do seu cuidado em saúde sexual no outro. Eu dependo do outro tomar o medicamento e fazer os exames regularmente para eu me sentir protegido. Então, por isso, existe a possibilidade de uma parceria sorodiferente por uma decisão de autonomia do usuário, dele optar em manter o uso da PrEP, mesmo sabendo que I igual a I. Então, essa é uma discussão que tem que ser colocada na mesa e a pessoa decidir se tem indicação ou não de utilizar a PrEP, tá? Mas não existe dúvida do I igual a I. Sei, gente, eu acho que a gente contemplou as perguntas e é o que eu falei, né? Se vocês tiverem outras dúvidas que não foram respondidas, a gente tem o canal de comunicação prep@aids.gov.br e a gente tem também o tratamento @aids.gov.br. Então, a gente já vai finalizando, eu vou passar a palavra para o Ronaldo e a gente termina aqui o nosso webinar. Bom, pessoal, acho que o principal é trazer para vocês, acho que essa questão que o Thiago trouxe, que o ideal é prescrever o quantitativo para que a pessoa possa fazer, se desejar, a mudança para o uso diário, porque é o que a gente tem mais experiência. E a gente ficar economizando comprimido ali, sendo que a pessoa, quem tem condições financeiras hoje, vai numa farmácia e compra. Então, a gente acaba onerando quem mais precisa e quem tem menos condições, quando a gente fica fazendo um controle excessivo numa questão que a gente muito provavelmente vai acertar mais, prescrevendo um quantitativo suficiente para uma mudança, né, para a PrEP diária, e vai acertar mais também na questão de que quando a gente vai acompanhando esse usuário com o passar do tempo, a gente vai conseguir chegar a um padrão de uso, muitas vezes, que a gente possa fazer possibilidades de prescrição menores que 120 comprimidos nos intervalos, né? E a gente tendo um serviço que seja acessível, que a pessoa possa conseguir marcar a consulta, no máximo aí em 10, 15, 20 dias, sei lá, 10, 7 dias, o ideal, né? Ou que ela possa ter alguma forma de demanda espontânea, ou que ela possa entrar em contato com o farmacêutico se necessário for, né? Alguma questão, viu que tinha um frasco vencido, algo assim,
roubaram meu frasco, enfim, a gente vai conseguir realmente atingir aqueles que talvez são os que mais precisam, que são aquelas pessoas que têm menos condições e que muitas vezes são as que mais sofrem com as burocratizações que a gente faz dos serviços. Então, acho que essa é uma questão bem importante para a gente ficar atento, porque não faz muito sentido a gente ficar controlando algo que, se a gente está começando o uso sob demanda com uma pessoa, a gente não sabe como que ela vai se portar no uso da PrEP. Muitas pessoas iniciam a PrEP e tem num primeiro mês, né, até a gente já demonstrou no primeiro momento até um aumento de parcerias para depois ter uma estabilização, até diminuição do número de parcerias. Então, a gente pode acertar muito mais se a gente levar em consideração essa questão. E acompanhando a pessoa aos pouquinhos, né? E lembrar que a PrEP sob demanda é o mesmo acompanhamento, né? Seja eu vou fazer o acompanhamento com os testes indicados, seja quando eu posso usar o autoteste também, né? Por que não, né? A importância de fazer o acompanhamento das outras ISTs, né? E do monitoramento. Da mesma forma, né? Não tem diferença nesse monitoramento, nesse acompanhamento, nessas consultas que devem acontecer, no mínimo, a cada 3 a 4 meses. Então, basicamente, isso que eu queria deixar de mensagem final e dizer que realmente a gente expande a possibilidade para muito mais pessoas, né, fazerem uso, né, da PrEP e ter essa opção aí de prevenção combinada, pessoas que talvez não se viam em uso de PrEP porque tinham uma baixa frequência sexual, e que agora podem ter essa opção aí no sistema público disponível, né, já como a gente já também já expandiu para outras populações, além das populações chaves, né? Então, fica o recado aí. E um bom final de noite aí, final de dia aí para vocês. Obrigado. Obrigado, Ronaldo. Obrigado pela participação de todas as pessoas. Acho que só teve uma última dúvida ali sobre materiais informativos. A gente está desenvolvendo uma série de materiais que devem chegar para vocês em breve. Então, muito obrigado e estamos disponíveis ali pelos e-mails. Grande abraço.